Graça e paz, meus irmãos. Nesse instante, vamos iniciar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Que alegria, estamos aqui no templo. Sinta-se também você aí, como se estivesse sentado aqui nas cadeiras do nosso templo. Nós vamos iniciar o culto hoje com uma leitura bíblica no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que diz o seguinte: mas tu, ó homem de Deus, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tu, pois, homem de Deus. Meus irmãos, estou lendo esse texto hoje porque hoje nós, que somos batistas, celebramos o dia do homem batista. E eu quero parabenizar você, homem batista, pelo seu dia, mas também quero clamar ao Senhor por tua vida, pedindo que verdadeiramente você possa fugir da vontade e do desejo carnal, fugir da soberba, fugir da ganância e sim, verdadeiramente se apegar ao que a palavra de Deus, escrita a Timóteo, diz, que você precisa se apegar à justiça, à piedade, à fé, o amor, a paciência e a mansidão. Vamos orar por você nesse instante? Onde você estiver aí na sua casa, com sua família, baixa a tua cabeça. Mulher, esposa, ora nesse momento pelo teu marido. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos a oportunidade de mais uma vez podermos celebrar um culto a Ti através dos canais da igreja. Obrigado por esse canal. Nós queremos nesse instante, ó Deus, na abertura desse culto, queremos orar por todos os homens de nossa igreja. E também estender, ó Deus, esse clamor por todos os homens crentes, verdadeiramente crentes em Jesus. Dá a eles, ó Deus, sabedoria. Dá a eles, ó Pai, a coragem, a ousadia no espírito de fugir, Senhor, de tudo que não te agrada, mas na verdade, Senhor, seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Concede esta graça a esse homem e a sua família que o rodeia, que possam desfrutar dessa maturidade, desse crescimento e dessa nova vida de um homem que é dirigido e guiado pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, e abençoa todos os homens crentes. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, nós vamos passar a palavra agora ao nosso grupo de louvor. Quero convidar você, aí onde você estiver, não fica acomodadozinho aí no sofá ou na cama, onde você estiver não. Levante-se, não é? Como você estivesse na igreja, quando sempre o irmão Alexandre, o irmão Bruno convida você a vamos ficar de pé. Louva de pé, fica de pé, canta junto com o grupo, adora ao Senhor. Vamos celebrar com muita alegria ao nosso Deus nesse instante, com a palavra, o nosso grupo de louvor. Cordeiro que na cruz por nós padeceu,
venceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante o seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosas coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais forte pecador, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todos os pecados, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, e o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Declare algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Louvado seja o teu nome, Jesus. É nesse sangue que nós somos lavados, remidos, os nossos pecados são perdoados. E nós glorificamos a Deus nesse momento, por poder pertencer a esse corpo e adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos declarar que o nosso general é Jesus Cristo. Ele é o único, Ele é perfeito, Ele é poderoso e nunca perdeu batalha. Continue confiando nele e declare com alegria que o nosso general é Jesus Cristo. Pelo Senhor marchamos e o seu exército poderoso é. Sua glória seja vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá.
Jesus. Amém. Bem, irmãos, chegamos nesse momento tão especial da vida da igreja, que é o memorial ao nosso Senhor Jesus Cristo e a obra por Ele realizada. Como nós já combinamos, como nós já tínhamos anunciado anteriormente, então acredito que você em casa já está com os elementos à sua disposição, o suco, ou o vinho, ou o pão e o pão. Então deixa perto com você aí, para que a gente possa fazê-lo juntos, tá certo? Então nós vamos fazer a leitura no texto bíblico que encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Pode acompanhar na sua Bíblia aí, pode fazer a leitura. Ok? Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ou vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice e Ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Versículo 26 diz o seguinte: 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Bem, irmãos, como nós temos dominicalmente, ou seja, uma vez por mês, naquele primeiro domingo do mês, a gente sempre celebra a ceia no templo. Eu queria convidar você nesse instante a tomar o pão. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus tomou o pão e após Ele dar graça, Ele repartiu, Ele distribuiu com os irmãos. Então, semelhantemente agora, eu peço que você em casa, junto com os seus, reparta o pão, para que todos tenham o pão, o primeiro elemento em mãos. E como o Senhor Jesus naquela noite, junto com seus discípulos, na última celebração da Páscoa deles, Jesus tomou o pão e deu graças. Eu quero nesse instante também, junto com você, dar graças a Deus. Não por esse pão, mas pelo que ele representa. Ele representa o corpo do nosso Senhor Jesus, moído na cruz do Calvário, que através desse ato de coragem, de obediência, Ele deu a sua vida por nós. E nós somos muito, muito gratos pela obediência do Senhor Jesus, indo até a morte e morte de cruz. Por isso, nesse instante, eu e você que temos elemento pão em mãos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por este pão. Mas ainda, Senhor, pelo que ele representa, o nosso Senhor Jesus, sacrificado, moído naquela cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus foi fiel. Pai, ajuda-nos a nos espelharmos no nosso Mestre, para também sermos fiel. Ó Deus, em nome dele mesmo nós te rendemos graças. Amém e amém. Nesse instante, obedecendo a ordem do Senhor Jesus, comei dele todos. A palavra de Deus também nos diz que na mesma noite, de forma semelhante, Jesus tomou o cálice e falou para seus discípulos: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Meus irmãos, que privilégio nós temos de Jesus ter derramado aquele sangue, o seu sangue por nós.
E é com muita alegria hoje que nós aqui vamos celebrar, vamos participar, tomando posse, literalmente, na representatividade desse ato, tomando posse daquele sacrifício em nosso favor. Se o sangue de Jesus Cristo é suficiente na sua vida para te dar salvação, vida eterna, que você crê plenamente nisso, nesse instante eu convido você a obedecer a ordem do Senhor Jesus e também todos tomar nesse instante. Tomai dele todos. A palavra de Deus diz que quando a gente faz assim, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. E nós dizemos, como igreja, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos orar, terminando esse memorial. Baixa a tua cabeça, nós vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho, que nós temos, de participar deste memorial, que ele é extremamente significativo, verdadeiro, retratando, Senhor, tudo que Tu fizeste por nós, por meio do Teu Filho. Muito obrigado pela salvação providenciada por Ti e realizada por Jesus em nosso favor. Que outras pessoas, muitas outras, possam conhecer, possam vir e também, Senhor, desfrutar da alegria da salvação que é dada exclusivamente pela fé na obra de Teu Filho. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Nós teremos a participação do grupo mais uma vez. Como disse, fica de pé, adora com o grupo, louva o Senhor, sinta-se como se estivesse no nosso templo. Deus os abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos
longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviver. Bem, meus amados irmãos, nós vamos mais uma vez refletir, meditar na palavra de Deus, na expectativa sincera de que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, a abrir o aplicativo do seu celular, mas tenta unir a família em torno da palavra. Tenta juntar todo mundo aí, o máximo que você puder, para nós estarmos refletindo no que a palavra de Deus tem para nos falar nessa noite, ok? Eu queria fazer uma leitura introdutória. Quero convidar você ao livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vamos orar? Esse é só um texto introdutório, a gente vai para outro texto mais no Antigo Testamento, mas vamos fazer uma oração inicial. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Senhor, e fala aos nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, irmãos, o texto que nós vamos usar no Antigo Testamento encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, ou a partir do capítulo 24, tá ok? Então você pode abrir sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos no 24, alguns versículos no 25, e aí por diante a gente vai estar lendo alguns versículos em alguns capítulos, dentro do contexto daquilo que a gente quer compartilhar com você nessa noite. Bem, para tudo que a gente vai construir, nós precisamos de alicerce. Desde uma pequena mureta ou a uma grande torre, tudo tem que ter alicerce, porque senão desmorona, porque senão não sobrevive, não resiste ao tempo, às circunstâncias. E eu quero, usando essa ilustração, falar sobre nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus também precisa de fundamento, precisa de base. E eu quero dizer para você que a base do nosso relacionamento com Deus está na fidelidade, em sermos fiéis ao Senhor. E quando nós somos fiéis ao Senhor, nós sim estaremos construindo um grande e maravilhoso e sólido relacionamento, e por que não dizer permanente, tá ok? No texto que eu falei aí, no segundo livro dos Crônicas, a partir do capítulo 24, nós encontramos gerações de reis que também tiveram relacionamentos com Deus. Mas, como fidelidade é base do relacionamento, essa fidelidade começa no coração. Então, na verdade, a gente poderia afirmar aqui para você que o nosso coração, bem firme ou firmado, ele é a base do nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu li Provérbios inicialmente, desafiando todos, que a palavra de Deus desafia, a guardar. De tudo que se deve guardar, guarda do teu coração. Esse guardar necessariamente não é botar numa caixinha ou numa gaveta e esquecer, não. Esse guardar é tomar conta, tá? É cuidar.
disse tudo que deve ter cuidado, se deve guardar, se esforçar para proteger. A palavra de Deus diz que a gente deve proteger o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração, dele realmente flui a nossa fidelidade para com Deus. Dependendo muito do nosso coração, nossa fidelidade, a base do nosso relacionamento com o Senhor será bem ou mal construído, ok? Então nós vamos começar com o capítulo 24 de 2 Crônicas, lendo o versículo 2 e o versículo 3 e 4. Veja o que diz. E fez Joás, é o nosso primeiro rei, o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que viveu também o sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e ele gerou filhos e filhas. E sucedeu que depois disso, que veio o coração de Joás renovar a casa do Senhor. Então nós estamos falando sobre o primeiro rei, aqui dentro desse contexto de gerações. Então o rei, ele propôs, ou veio no coração dele, renovar a casa do Senhor, ou seja, o coração dele se voltou para as coisas de Deus. E nós vimos introdutoriamente que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto vivia o sacerdote Joiada. E aí, irmãos, nós vamos para mais um texto, e diz assim a palavra de Deus aqui no mesmo capítulo, só que versículo 14, a partir do 14 do capítulo 24 de 2 Crônicas. E depois de acabaram, trouxeram o restante do dinheiro para diante do rei e de Joiada, e dele fizeram vasos para a casa do Senhor, vasos para ministrar e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram holocausto na casa do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Que maravilha! Veja como estava fluindo lá no reino as coisas de Deus. Estavam buscando recursos, terminaram a reforma do templo, melhoraram, sobrou dinheiro, prepararam vasos para os sacrifícios, vasos para os perfumes, e todos os dias sacrificavam a Deus, enquanto, o texto é bem específico, enquanto vivia o sacerdote Joiada. Só que tem um detalhe, diz assim no versículo 15, e envelheceu Joiada, e morreu, farto de dias, era da idade de 130 anos, quando o sacerdote Joiada morreu. Então, acabou-se Joiada, Joás permanece no reino, e agora de certa forma, abreviar um pouco a leitura, eu vou dizer a você o que aconteceu, e você vai acompanhar depois se você quiser. Vieram, pois, os príncipes do reino, e se prostraram diante do rei, e o adoraram, e o elogiaram, e o saudaram. E diz a palavra de Deus que o rei deu ouvidos aos príncipes, e afastou-se do caminho do Senhor. Quando o Joiada, o sacerdote, morreu, o rei ficou dando ouvido aos príncipes da sua geração, e isso levou ele a se afastar, a afastar a nação, e o povo se afastou de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus manda profetas para repreender o rei, para repreender a corte, repreender o povo que estavam afastados do Senhor. E sabe, entre esses profetas, Deus levantou Zacarias, que era filho do sacerdote que havia falecido. E Zacarias veio pregar, veio falar. O filho do sacerdote Joiada veio buscar trazer o povo de volta para o caminho do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Por ordem do rei, fizeram emboscada ao profeta e o mataram. Mataram o profeta de Deus. E não só era o profeta de Deus, era o filho do sacerdote que havia falecido. Sacerdote que estava levando o povo à adoração, o próprio rei estava envolvido com as coisas de Deus. Mas depois que o sacerdote morre, o povo se afasta, o rei se afasta, Deus envia o profeta, filho do sacerdote Joiada, mas o rei não lhe dá ouvido, na verdade cria uma emboscada e o mata. Meus irmãos, a base do coração
do rei para servir ao Senhor era que ele tinha um coração influenciável. Coração influenciável. Enquanto ele tinha uma boa influência, que era o sacerdote, ele estava servindo a Deus. Quando essa boa influência foi embora, veio uma influência negativa, que eram os príncipes do seu tempo, e levaram o coração de Joiada, que era facilmente influenciado, levaram para distante de Deus, ao ponto dele participar do assassinato do profeta de Deus, filho do grande sacerdote Joiada. Essa é a primeira base de um coração influenciável. Eu pergunto para você, meu irmão, como é o teu coração? Se nós temos uma influência boa, que maravilha! Se a gente é influenciado por um pastor, influenciado por um irmão na igreja, servo de Deus Altíssimo, influenciado pelos nossos pais, e aí a gente vai servindo ao Senhor, que maravilha. Só que a gente não tem o pastor para sempre, às vezes a gente não tem o irmão sempre conosco, às vezes com certeza a natureza vai levar os nossos pais. E como é que você fica? Como é a sua fidelidade para com Deus? E infelizmente muitas vezes, muitos dos nossos, com coração influenciável, vão para as faculdades cheios de fé e antes de terminar o seu curso, saem lá negando a Deus, porque se permitem ser influenciados pelas pessoas que estão com outras ideias sobre Deus. Às vezes é no trabalho, às vezes é depois que o pai ou a mãe morre, era fiel ao Senhor, servia na igreja, mas por causa dos seus pais, os pais foram embora e aí não servem mais. Não tenha você como fundamento da sua fidelidade a Deus um coração influenciável. Se você tiver, clame ao Senhor para que Ele fortaleça o teu coração e você tenha um coração firmado no Senhor. Vamos para a segunda geração. A Bíblia diz que ele morre, o rei Joás morre, e Deus vai mandar o seu filho assumir o trono. Então nós encontramos no capítulo 25 agora, a partir do versículo 2, do 25, que diz, vamos ler a partir do 1, que fala: Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jeodã de Jerusalém. Versículo 2 diz: E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Veja o que diz o final. Porém, não com o coração inteiro. Em algumas versões vai ter não com inteireza de coração. Fazia o que era reto ao Senhor, o nosso rei, sucessor, de Joás, Amazias. Fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas o texto é claro quando diz: mas não fez com inteireza de coração. E aí, meus irmãos, por não ter o coração inteiro para Deus, o que é que aconteceu? Quando ele foi guerrear com outra nação que venceu, ele trouxe os despojos. E ele nesse momento trouxe os deuses dessa nação. E trouxe os deuses para dentro de Jerusalém. E meus irmãos, Deus mais uma vez, com a sua misericórdia, Ele faz conosco também. Quem sabe Deus está fazendo com você agora, mandando um pastor, um pregador, um profeta de Deus, para chamar a tua atenção. E Deus mandou o profeta para lá. E quando o profeta começa a falar com o rei, ele diz: cala a boca. Quem colocou você aqui como conselheiro do rei? Por acaso você vai morrer de graça? E aí fez calar o profeta do Senhor. Meus irmãos, esse é outro aspecto da nossa fidelidade para com Deus. Às vezes nós queremos ser fiel para com o Senhor pela metade. A gente quer ser fiel para o Senhor um pouquinho do nosso domingo, mas o resto da semana é meu. O resto da semana eu faço o que eu quero. Eu só ofereço a Deus um pedacinho do meu domingo para Ele. Às vezes nós queremos ser fiel ao Senhor nos dízimos. Que massa, que bom. Só que a gente dá só 70% do nosso dízimo. Os outros 30% do nosso dízimo a gente faz uma administração pessoal.
a gente gerencia do modo que a gente quer. Então, nós achamos, de certa forma, com isso, que nós estamos sendo fiel, mas não está sendo fiel com inteireza, com integridade, totalmente ao Senhor. Então, nós somos assim e a gente precisa de vigilância. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque talvez o teu coração esteja querendo ser fiel ao Senhor, mas não com inteireza, não totalmente. Faz uma análise da tua vida. O que na tua vida está pela metade? O que é que na tua vida ainda não está totalmente oferecido a Deus? O que está faltando? Você precisa servir e ser fiel a Deus com inteireza de coração. O nosso amigo aqui, o rei Amazias, ele não foi fiel ao Senhor com inteireza de coração. Irmãos, como todos os outros reis desta geração, o que aconteceu foi que Amazias se desviou do Senhor. E o que aconteceu? Conspiraram contra ele dentro da própria cidade, dentro de Jerusalém. E ele fugiu para Laquis quando queriam matá-lo. E seguiram ele até a cidade de Laquis e lá o mataram. Ele foi assassinado. Um rei que começa com essa expressão: fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas infelizmente não com inteireza de coração. Vamos para o capítulo 26, mais uma geração. Agora o filho de Amazias, Uzias. Diz a palavra de Deus no capítulo 26, nós vamos ver a partir do versículo 3 para dar uma visão. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Veja que a palavra aqui é bacana, né? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Naquilo que o seu pai fez o que era reto, ele fez também. Ele buscou o Senhor no tempo de Zacarias. Então ele foi alguém que buscou servir e ser fiel ao Senhor, e a resposta vem imediata. O texto diz logo que enquanto ele serviu ao Senhor, Deus o fez prosperar. Meus irmãos, nós temos vários relatos sobre ele no texto bíblico, de muita coisa que ele fez. Deus o fez prosperar na área bélica. Ele teve o seu exército, ele fazia armas, ele vendia armas para as outras nações. Há um registro aqui, se eu não estou enganado, se eu não estou confundindo o rei, ele foi o rei que inventou a catapulta. A gente conhece a catapulta, não é? Historicamente, na Idade Média, mas o texto diz que ele inventou uma arma que arremessava pedras contra seus inimigos. Eu entendo, ele não dá o nome catapulta, mas eu entendo que era a catapulta. Se não era ela, mas era um projeto dela. Ele foi um rei, o primeiro registro de reforma agrária a gente encontra no reinado dele. Um rei que era amante da agricultura. Então houve prosperidade no reino. Israel estava prosperando. Tudo de bom acontecia. O exército fortalecido. Muita comida. Não havia problema em Israel, lá em Judá. Veja o que diz o versículo. Sempre tem um textozinho que atrapalha, né? Mas tem que ser, é verdade. Versículo 16 do 26. Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Exaltou-se o seu coração até se corromper. Qual era a base da fidelidade dele? Ele tinha um coração superficialmente humilde. Ele era humilde diante de Deus, um rei tranquilo, servindo, mas quando começou a prosperar, quando começou a crescer, a se achar,
ele afastou-se dos caminhos do Senhor e corrompeu. E o texto vai nos dizer que uma das corrupções que ele fez mais séria foi que ele entrou no templo, se colocou na posição do sacerdote e começou a sacrificar ao Senhor. Ele se achou tanto que ele não precisava mais de sacerdote. Ele mesmo poderia fazer isso. E aí ele eliminou a ideia do sacerdote no culto e ele disse: quem vai sacrificar o Senhor sou eu. Ele entrou nos templos para oferecer sacrifícios a Deus. Enquanto o seu coração era humilde diante de Deus, Deus o fez prosperar. Mas quando veio a corrupção, quando o versículo 16, quando ele havia se tornado poderoso, o seu coração se exaltou. E versículo 21 vai dizer a razão, vai dizer o que aconteceu. Diz que ele ficou leproso até o dia da sua morte. Deus o castigou com lepra. Meu irmão, eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida. Eu não sei por quais caminhos Deus vai te levar. Meu desejo é que você prospere. Meu desejo é que você, na área que você trabalha, você seja o número 1. Que você tenha muitos recursos, as finanças da sua vida sejam grandes, que você possa ter com que ajudar pessoas, sustentar sua família. Esse é o meu desejo. Eu não tenho ideia de onde Deus vai te colocar, mas eu quero dizer para você: se hoje você tem um coração humilde, mantenha esse coração assim em qualquer circunstância. Porque, meu irmão, a pior coisa que pode acontecer é um coração soberbo. Nós vamos encontrar, eu podia parar aqui para pegar vários textos sobre o soberbo. O que é que Deus faz com o soberbo? Deus repudia o soberbo. E talvez o pastor não conheça nenhuma soberba no teu coração, talvez teu irmão não conheça nenhuma soberba no teu coração, mas eu vou dizer para você, se tiver uma manchinha assim de soberba, Deus sabe e Deus rejeita. Então, faça você, em primeiro lugar, um escaneamento do teu coração e ver se em algum momento, em alguma área, em alguma situação, você é soberbo. E se você não viu nada ainda, clama a Deus dizendo: Senhor, eu não vi, não percebi, mas se tiver, Deus, me revela. Porque, meu irmão, a pior coisa, eu repito, é um coração soberbo diante de Deus. Ele foi repreendido por Deus, tendo lepra, morando numa casa afastada. Ele se afastou da família, se afastou do reinado, se afastou da esposa. E a Bíblia diz que o seu filho é que estava prestando serviço ao reino, enquanto o rei estava doente. Então ele perdeu toda a sua autoridade, perdeu governabilidade, ele perdeu a comunhão com Deus. Só perdas, até morrer, sozinho, naquela casa isolada, com lepra. Cuidado, não permite que teu coração tenha uma manchinha sequer de soberba. Cuida. Volta ao texto inicial, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E finalizando, irmãos, por hoje, quero passar para o capítulo 27. Convidar você a ler o capítulo 27. Nós encontramos já no versículo 1 e 2 o seguinte: tinha Jotão 25 anos. Quando começou a reinar, ou seja, seu pai estava com lepra lá, afastado, e Jotão assume o reinado, tá, já com 25 anos de idade, e ele reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Versículo 2, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai. Todavia, no entanto, invadiu o templo do Senhor, mas o povo ainda se corrompia. Mas o que aconteceu? Diz aqui no versículo 6, assim Jotão se tornou poderoso, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Bem, meus irmãos, o que é que a gente vê aqui? Volto a dizer, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo o seu pai. No entanto, seu pai era reto ao Senhor, mas se ensoberbeceu, entrou no templo do Senhor para sacrificar. Já Jotão não quis isso. Jotão não quis
cometer os erros do seu pai. E a Bíblia nos diz aqui no versículo 6 que ele se tornou poderoso. Por que ele tornou-se poderoso? A palavra de Deus é muito clara, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Amém? Aqui está um fundamento excelente para o nosso coração. Guardar, manter o coração nos caminhos do Senhor. Lembra que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Por que eu guardei a palavra de Deus no meu coração? Para não pecar contra ti, para não pecar contra Deus. Muita gente tem a palavra de Deus na mente, conhece Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, do Apocalipse ao Gênesis, de trás para frente. Tem gente que conhece a Bíblia mais do que o pastor da igreja. Mas, meus irmãos, o que importa é guardar a palavra de Deus no coração, porque ele vai dar sustentabilidade a esse coração, impedindo que ele seja um coração dividido, impedindo que ele seja um coração influenciável, impedindo que ele seja um coração soberbo. A palavra de Deus guardada no coração vai dirigir a nossa vida, desde os pequenos gestos, os pequenos atos, lá na nossa casa, junto com nossos filhos, no secreto do nosso lar, até lá no último posto que é possível chegar diante dos homens. O coração vai ser o mesmo, humilde, firmado em Deus, para a glória do Senhor e benefício nosso, porque quem tem o coração firmado no Senhor é o primeiro a desfrutar das bênçãos. Muitas outras pessoas vão desfrutar dessas bênçãos, nossos familiares, nossos filhos, amigos. Nós vamos desfrutar coletivamente das bênçãos de Deus se temos o coração firmado no Senhor, mas nós somos os primeiros a desfrutar disso. Diz: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Que as tuas saídas para essa vida sejam saídas prósperas, felizes e abençoadas, no nome do Senhor. Vamos orar? Onde você estiver, baixa a tua cabeça. Ó Deus, Pai querido, ajuda-me, Senhor, a guardar o meu coração. Ah, Deus, como o nosso coração é bombardeado, Senhor, como o nosso coração é assediado nessa vida. Ó Deus, nós sabemos a razão, porque é do coração, ó Deus, que vai fluir tudo nessa vida. Por isso que o inimigo de nossas almas vai diretamente nele, Senhor. Desde quando nós somos pequenos, ó Deus, trazendo traumas, trazendo medos, ansiedades, ó Senhor, e nós vamos crescendo, ó Pai, e esse coração machucado, fragilizado, ó Deus, encontra dificuldade a tornar-se fiel para contigo. Mas nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito, habitando nele, pode transformá-lo, pode revigorá-lo, e pode colocá-lo, ó Deus, como o coração de Jotão, do grande rei Jotão, Senhor, que conduzia o seu caminho na presença do Senhor. Ajuda-nos a levar, ó Pai, o nosso coração e guardando nele a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, especialmente os seus corações nesses dias, Senhor, que eles possam estar firmes em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos, irmãos, ter mais um louvor, e logo após o louvor, nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Com a palavra, o louvor. Foi por amor a mim e a você que Ele morreu naquela cruz. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza
de tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto. Estou convicto, estou certo de que Deus, por meio do seu Espírito, falou com você nessa noite.
através dos louvores, através da ministração da ceia, através da sua palavra. Desejo a vocês, irmãos, uma semana abençoada. Como sempre digo, e vocês sabem, muitas lutas. Mas quanto mais lutas tiver, mais vitórias no nome de Jesus. Vamos orar nesse instante para encerrarmos o nosso culto? Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do seu Santo Espírito estejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.